começo do ministério de Eliseu, chegou uma hora que as águas estavam amargas, as águas estavam ruins, as águas estavam até fazendo com que a terra se tornasse uma terra estéril. Havia um problema muito grande ali. E próximo do deserto, a água é essencial. E aí, de repente, Deus dá uma estratégia para Eliseu para ele pegar o que e jogar na água. O que a gente deu aqui? Joga o quê? Sal. Para que serve o sal hoje? Até no sábado passado eu falei um pouco sobre isso aqui, né? Para que serve o sal? Primeiro, para temperar. É o tempero, né? O sal vem para temperar. Ele vem para trazer equilíbrio para o sabor. E sabe o que acontece? Quando eu vejo Eliseu fazendo isso, ele poderia usar qualquer outra coisa. Eu podia simplesmente falar uma palavra: água, seja purificada agora. Deus podia fazer isso. Mas de repente ele pega o sal, faz uso do sal para trazer o equilíbrio. Talvez o milagre que Deus está querendo fazer na sua vida é trazer equilíbrio. Porque, irmãos, quantas vezes a gente se desespera e perde a paciência, perde o equilíbrio por coisas tão simples. Mas por quê? Porque não ora. O testemunho da irmã aqui maravilhoso. Não tem isso, não tem aquilo. Vamos fazer o quê? Vamos orar. Porque quando a gente ora, quando a gente entra na presença do Senhor, Ele traz o equilíbrio. Eu tive um sonho essa noite, eu nem contei para ninguém ainda, agora que eu lembrei. Eu tive um sonho essa noite, e aconteceu uma coisa assim interessante no sonho, não vou dar detalhes aqui. Eu só sei que eu peguei um cara assim lá e puxei ele debaixo de um tampão. Eu só sei que eu perdi a paciência e a minha esposa foi falar um negócio para ele, eu fui querer meio que dar um tapa nele assim, ele deu uma escorregada meio Neymar ontem, depois eu fui no gol na hora do gol lá e tal. E acertei a orelha do peão. Foi no sonho, tá, irmãos? Tem algum olho meio aí? Não foi no sonho. Olha o que aconteceu. Quando eu virei, ele falou assim: eu estava esperando isso há muito tempo. Aí eu olhei para trás assim, a Tuca estava ministrando para ele. Ele falou: eu estava esperando isso há muito tempo. Eu falei: o cara estava doido para apanhar. Né? E ele falou assim: que eu queria ouvir desse Deus que vocês servem. Irmãos, como eu aprendi? Né? Na hora que eu acordei, depois eu orei e falei assim: Senhor, às vezes a gente é meio que está faltando, ou está muito salgado, ou está sem sal nenhum. Precisa do equilíbrio. E tem gente, Deus, quantos anos você tem? 14. É uma data que é uma idade de bastante equilíbrio, né? 14 anos, faz tudo, já sabe o que vai fazer na faculdade, já está tudo certinho, o pai fala: põe aqui, você vai lá e põe, é tudo novo, não tem, né? Tipo assim, desliga o celular, não vou nem desligar, eu vou quebrar, porque eu não quero mais saber disso. É assim, é o equilíbrio total, não é? Você tem 14 anos, eu estou falando de você, tem 14 anos, precisa de equilíbrio. E em muitos casos, só um milagre. Só um milagre. Sabe por quê? Porque nós nascemos com um temperamento. Todos nós nascemos com um temperamento. Todos nós temos uma personalidade. E essa personalidade ela não muda. O que muda? O caráter. O caráter de Cristo em nós vai aplacando a nossa personalidade, esse nosso temperamento. E só através da oração que Deus vai operar esse milagre do equilíbrio nas nossas vidas. 14 anos pode ser equilibrado? Fala que pode. Irmãos, agora vamos um pouquinho mais para frente aí, que eu já estava antecipando. Versículos 22 e 23. 23, a partir de 23. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos, deviam ter uns 14 anos, não sei, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: sobe calvo, sobe calvo. O que eu sou? Michele, pode soltar as ursas lá. Olha só, quantas pessoas aqui foram despedaçadas? Quantos jovens aqui? 42. Quantos será que tinham, hein? Porque vários vazaram, né? As duas ursas pegaram, tinha um monte. E aí, de repente você fala: mas poxa vida, como que Eliseu, no começo do seu ministério, está subindo, os caras estão carecão, humilde, tal, zombando com ele, tirando um dentinho na voz, irmão, lesadão, né? Daí ele subindo ali, de repente ele só olhou, amaldiçoou. Aí você fala: mas puxa vida, pastor, e aí agora então ele pisou no tomate. Irmãos, a Bíblia não diz aqui que Eliseu falou assim: ursas, pé. Não rolou nada disso. Ele só amaldiçoou. Porque ele era autoridade. Ele era autoridade. Não tinha como ele falar assim: ursas, vem agora, pega, tal. Não era treinado, não tinha nada disso. O milagre de Deus em relação à autoridade precisa ser implantado em nós.
O milagre da autoridade tem que estar em você, porque você é um servo do Deus Altíssimo. Só tenho 14 anos, não importa. A graça do Senhor está em ti. Amém? Ele não chegou e falou para as bruxas, pegue. Ele não falou nada disso. Ele simplesmente reclamou a autoridade de Deus que estava na vida dele. E quantas vezes você é zombado e você aceita? Você não estou falando que você sair por aí, arrumar um pitbull e tal. Não estou falando nada disso. Nem andar armado, nada disso. Não estou falando nada disso. É você e Deus. E muitas vezes nós aceitamos. As pessoas falam, a igreja sofreu muito no passado. Muito. Coisa de 40, 50 anos atrás, quando as pessoas, os jovens iam para a igreja, eles eram zombados, jogavam ovo na cabeça dos jovens, né? As irmãs eram por causa da roupa, os irmãos por causa do paletó, uma série de coisas, passavam por zombarias terríveis. Era assim ou não era, pastor Sidney? Terríveis. E a igreja foi sofrendo com isso. Hoje é o contrário. Por quê? Porque nós aderimos ao movimento simplesmente, ou porque eu frequento uma igreja. Não tem aquela coisa, eu sou um servo do Deus Altíssimo. Com 14 anos de idade, você pode dizer que é servo ou serva do Deus Altíssimo? Amém. Pode e deve. E isso foi uma prova de que o milagre de Deus estava na vida dele. Porque eu não imagino que Eliseu simplesmente olhou e falou assim, agora eu quero ver vocês escaparem das ursas. Não rolou nada disso. Deus provou para ele que através de uma simples atitude dele, um milagre tremendo podia acontecer. Porque aquilo era algo inédito. O que Deus quer ministrar no seu coração hoje é que você não sabe a autoridade dele que está em você, porque você é a igreja, apesar de ter só 14 anos, você é a igreja do Senhor, e Deus pode fazer um milagre tremendo, só através da sua simples oração, de você entender que a autoridade, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, que a autoridade de Deus que está em você precisa ser respeitada. Amém? Amém. Porque tem muito crente, irmão, que não tem... Acho que foi o PH, se não me engano, o filho do Paulão, que estava no cabeleireiro, rolou uma história, foi o PH? Eu acho que foi, né? Rolou uma história lá, começaram a falar dos crentes lá, que não sei o quê, e ele falou, não concordo com esse negócio aí não, e tal. E às vezes nós temos oportunidade, é lógico que você não vai ficar discutindo dentro do busão, quando fala, você vai levantar, para aí motorista, vamos conversar aqui, porque não é nada disso. Mas dentro de você, Deus pode mudar toda uma situação, através da sua comunhão com Ele. Mas isso foi um milagre, foi, porque foi algo inesperado, é algo que ninguém imaginava, foi contra as ordens da natureza, ninguém esperava. Tudo bem? Vamos correr? Porque a almoça vem aí. Então vamos lá, um pouquinho mais para frente. Agora vamos para o capítulo 3. Só virar uma página para o mais extenso. Uma batalha de Jorão contra os Moabitas. E chegou uma hora que eles se viram num ponto do deserto em que não tinha água. E 3 reis, ou seja, 3 exércitos acampados, preparados para ir contra o exército inimigo, que era muito grande. Só que chegou uma hora que eles falaram assim, nós vamos morrer de sede. Nós não temos água. E agora, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai se virar? Porque nós temos armas, nós temos condições de guerrear. Mas aí alguém falou, olha, tem um profeta, tal. E aí foram chamar Eliseu. Chamaram Eliseu para que Eliseu pudesse. E Eliseu pega e ora ao Senhor, e Deus dá essa estratégia para ele. Ele começa a louvar. Quantos aqui podem adorar o Senhor? Amém. Começaram a adorar ao Senhor, começaram a louvar ao Senhor, e a Bíblia nos diz que veio água em abundância, e a água veio ali para suprir tanto o exército dos 3 reis, como outras pessoas que precisavam. O que eu quero dizer nessa passagem aqui? Que houve aqui o milagre da provisão, um lugar onde não podia ter água. Se você analisar ali os montes, os lugares onde eles estavam, quando eles chegam na presença de Josafá, fica claro que não tinha como ter água naquele lugar. E aí Deus opera o milagre da provisão. Como nossa irmã falou aqui, de repente, abre o envelope, e eu fiquei imaginando, ela falando, eu fiquei imaginando a cena com notas e notas. Notas e notas. Eu fiquei imaginando o Silvio Santos, né? De notas. É o Deus da provisão. Um lugar onde não podia ter água, Deus fez com que aparecesse ali a água. Esse é o Deus que nós servimos. E esse Deus da provisão é tão maravilhoso que ele usa os recursos inimagináveis. Eu não sei se já contei isso aqui, eu ouvi um testemunho, né? Eu vou vender para vocês pelo mesmo preço que me venderam, porque eu não sei do fato, né? Enfim, de que tinha uma pessoa orando dentro de casa, orando, Senhor, manda uma cesta, manda alimento, manda, Senhor, nós queremos. E aí tinha uns caras meio chapados ali e tal.
que não gostavam dos crentes. E ela falou assim, vamos zoar com esses crentes aí e tal. E eles falaram assim, manda. Vamos lá. Eles foram lá, vamos zoar com os crentes. Foram lá, compraram alguns alimentos. Aí bateram na porta. Aí uma foi lá, né, orando e tal. Pois não, quem é? Aí abriu a porta. Nós viemos trazer uns alimentos para vocês aqui. Oh, glória a Deus. Não, mas não foi Deus que mandou a gente trazer, não. Foi o diabo. Foi o diabo que mandou a gente trazer. Aí falou, não, tudo bem, pode dar. Aí pegaram em casa e falaram assim, ai Deus, obrigado, isso é tão bom que você usou até o diabo para trazer comida para gente. Esse foi um milagre, né? Deus usou o diabo para trazer comida. Irmãos, voltando aqui para o texto, o Deus que nós servimos é tremendo. Num lugar onde não tinha como ter água. E de repente eles se deparam com uma cena, água aos montes, descendo como um rio, num lugar onde não podia. Aos 14 anos você pode fazer isso. Você pode orar, você pode falar, Senhor, manda água nessa situação na vida do meu esposo, manda água nessa situação na vida da minha filha, manda água nessa situação na vida da minha esposa, manda água nessa situação na vida do meu patrão, manda água nessa situação na vida do meu pastor, manda água nessa situação na vida da minha irmã, e assim por diante. Porque nós servimos um Deus de milagres. E o meu ministério, a minha vida, a minha igreja de 14 anos, ela precisa estar pautada, fundamentada no milagre. Amém? Vamos continuar. Capítulo 4. Um pouquinho mais para frente aqui. Capítulo 4. Tem um texto bastante conhecido. Eu vou ler só o versículo 6 e 7. Aqui é um texto clássico. A grande maioria dos irmãos já ouviram a multiplicação do azeite da botija de uma mulher viúva que estava ali sem ter como pagar o credor, porque o credor queria levar os filhos como escravo. E de repente, aquela mulher fecha a porta da sua casa. O homem de Deus pede para ela juntar bastante vasilhas, porque ela falou, só tem um pouquinho de azeite. Ela não tinha azeite ou tinha um pouquinho? Deixa, eu falei antes. Ela só tinha um pouquinho. Ela tinha azeite ou não tinha? Tinha um pouquinho. Tem um pouquinho de unção aí, de graça aí? Tem um pouquinho mais de tempo para ouvir? Continuar pegando a palavra? Sabe o que aconteceu aqui? O milagre da multiplicação. O milagre da multiplicação. Porque quando ele pergunta para ela, o que você tem em casa? Ela fala assim, porque eu não tenho nada, só um pouquinho de azeite. Eu acho que Eliseu olhou para Deus e falou assim, não tem nada, se não tiver nada é nada, porque um pouquinho não tem. Porque muitas vezes a gente está assim, Deus quer operar no milagre da multiplicação e a gente não está expondo aquilo que a gente tem para ele poder multiplicar. A sua fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, imagina se Deus começar a multiplicar isso aí. Amém, querido? Glória a Deus. Então não fale que não tem nada, porque sempre tem. Para você que serve ao Senhor, sempre tem algo aí. Sempre tem algo aí dentro que Deus pode multiplicar, para que o nome dele continue sendo louvado e glorificado na sua vida. Glória a Deus. A gente tem que expor, porque a mulher de princípio já falou, não tenho nada. Acho que o molequinho deve ter uma cutucada, né? Se não, um pouquinho de azeite. Aí falou, então tá bom, é o suficiente. Porque você serve um Deus que está olhando para você e tem algo aí que de repente está tão pouco, mas ele está só esperando você falar assim, multiplica. E ele vai multiplicar. Amém? A sua vida tem que estar pautada no milagre. No milagre. O nascimento de Jesus foi um milagre. Se tivesse uma outra expressão, para mim, milagres isésérrimos, usaria aqui, porque, primeiro, que não tinha um homem ali na história, e ela fica grávida, algo fantástico, e aquele que é o Criador de toda a existência se fez como homem. Isso eu vou continuar falando aqui, irmãos, nós vamos ficar o tempo todo só falando desse milagre. Por quê? Porque a nossa vida, o projeto, o propósito de Deus para nós é que estejamos pautados em milagres. Porque agir por fé já é um milagre, porque a minha Bíblia diz que sem fé eu não posso agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, eu não enxergo, mas eu creio, porque eu sou um homem de 14 anos que crê em milagres. Glória a Deus. Então vamos lá. Agora sim, versículo 19, mesmo capítulo 4, versículo 19 diz assim: disse ao seu pai, ai a minha cabeça. Alguém aqui tem dor de cabeça de vez em quando?
Você crê que Deus pode curar você da sua dor de cabeça hoje para sempre? Amém. Não convenceu, mas nem um ali. Você crê que Deus pode curar você dessa sua dor de cabeça hoje para sempre? Amém. Você tem 14 anos, mas você está fundamentado no milagre, amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmão. Tem que ser assim mesmo, tem que falar desse jeito, com fé. Disse a seu pai: é a minha cabeça. Então o pai disse ao moço: leve-o a sua mãe. Ou seja, pediu para um criado, para um servo, levá-lo para a mãe. Versículo 19. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Vamos lá para frente, versículo 35. Então se levantou e andou no quarto uma vez para lá e para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. E esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou, e apresentando a ela o profeta, esse lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Eu estou correndo aqui por causa do tempo, mas depois leia com calma esses textos que nós estamos falando aqui hoje, tá bom? Olha só que interessante, irmãos. Essa mulher era uma mulher que tinha posses, uma mulher que tinha bens e tal. De repente ela acolhe ali, recebe um homem de Deus ali, enfim. E tem um filho, de repente esse filho começa a crescer, e de repente do nada, uma insolação, uma dor de cabeça terrível, o menino ali ajudando o pai, trabalhando com o pai, e aquela dor de cabeça, e meu pai, a cabeça está doendo, ai, 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 tem umas pessoas que tem ai, 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 né? Ai, 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 minha cabeça. Aí pega o menino e fala assim: leva lá para a mãe dele cuidar. Um monte de pai que é assim, né? Mas enfim, manda, se vira lá. E a mulher, prudente, pegou o menino e levou ao homem de Deus. No meio do caminho da deitada para lá, tá tudo bem. Amém, irmão, né? Tá tudo bem lá em casa? Tá tudo bem. E depois vieram as notinhas. E aí o que acontece? Ela chega, o homem de Deus vem, vê aquele menino morto. A palavra do Senhor nos diz que ele deita sobre aquele menino. Eu imagino, irmãos, que foi algo que quem estava vendo aqui falou: meu Deus do céu, que cena é essa? Mas sabe o que estava acontecendo ali? O milagre da ressurreição. Aquele filho era um sonho daquela mulher, era um desejo que ela tinha no seu coração para o seu marido, tinha um monte de coisa, mas precisava de um filho, tinha uma série de coisas, de repente supriam uma necessidade ou outra, mas e o filho desejado? Aí de repente Deus providencia, vem um filho, e esse filho pega e morre. E às vezes, queridos, tem sonhos, desejos, projetos seus que já morreram. Estão lá dentro de uma gaveta, lá socado dentro da gaveta, dentro da sua bolsa, está lá, abandonado. Mas eu quero dizer para você que se você entender hoje que a sua vida, que o seu ministério, que você como igreja tem que estar solidificado no milagre, Deus pode ressuscitar esse teu sonho hoje. Amém? Ele pode ressuscitar. E aquela mulher esperou, ela não se entregou no meio do caminho. Não, está difícil, não vai dar não. Foi até o homem de Deus, porque ela sabia. Ela precisava ser persistente para que esse milagre ocorresse na vida dela. Tem milagres que você tem que ser persistente. Você tem que ficar insistindo. As circunstâncias dizem não, o homem diz não, a situação diz não, às vezes a igreja diz não. Meu filho aí, esse caso aí é para muito jejum, oração, né? Mas o próximo, por favor. Às vezes é assim. Mas existe um Deus que está dizendo para você que se você estiver pautado no milagre, Ele pode trazer de volta, Ele pode ressuscitar. Você crê? Amém. Amém. Capítulo 4, versículo 41. Morte na panela. Vocês já devem ter sido ministrados acerca desse texto aqui. Porque um rapaz foi lá e pegou umas ervas daninhas lá, né? Ou como disse a Simone na sua pesquisa, uns pepinos envenenados lá e tal. E o povo fez aquele sopão ali, começaram a comer e tal. De repente o negócio estava complicado ali. Percebeu que o negócio era... E aí ele pega e farinha. Quem gosta de farinha aqui? Pegou a farinha e jogou farinha na panela. E eu fico imaginando a oração dele, né? Ele orando ali, e Eliseu tinha uns negócios meio estranhos, né? Sal, farinha e tal, mas enfim, deixa pra lá. E de repente ele pega e joga e fala assim: já não há mais morte na panela, podem comer e tal, e todo mundo comeu, foi uma bênção. Ele tirou a morte da panela. Sabe o que Deus tratou comigo? Inclusive na quinta-feira, até falei um pouquinho na igreja sobre isso, que o milagre previne. Mas existem milagres que vêm na nossa vida para prevenir, para evitar a morte.
Tem muita gente que de repente só morreu, acabou o negócio ali, aí vai para o milagre. Querido, eu quero dizer para você que existe um Deus tão tremendo e tão maravilhoso, que Ele quer que você ore pedindo para prevenir, para que a morte nem se aproxime, nem chegue perto da sua panela. Mas aqui no caso não teve jeito, porque aconteceu, chegou, mas o milagre veio, o milagre da prevenção, o milagre chegou. Então eu quero dizer para você que de repente o fato de você estar aqui hoje, o fato de você estar dando crédito a essa palavra, e você sair daqui crendo nessa palavra, pode ser que Deus está prevenindo, milagrosamente, de que a morte chegue na sua casa, chegue na sua panela, chegue na sua tenda. Mas eu preciso crer, porque quando Eliseu jogou a farinha, eu fico imaginando que um olhou para o outro e falou: será que esse negócio vai resolver? A gente pode comer? Ele falou: pode comer. Ele tinha convicção. E o Espírito Santo, Deus, quando Ele trata com você, Ele trata com convicção.